todos e todas. Nesta aula trataremos sobre o que é a sociologia, explicando qual é o objeto de estudo da sociologia, a imaginação sociológica, qual é o sentido da imaginação sociológica, estudando as sociedades e as pessoas, o desenvolvimento do pensamento sociológico, algumas perspectivas teóricas, os clássicos, pensadores clássicos e, finalmente, novos desafios da sociologia neste mundo contemporâneo. Na aula anterior tínhamos falado e enfatizado o surgimento da sociologia como uma ciência moderna. A sociologia surge nesse período de transição do mundo feudal para a sociedade moderna. Este mundo contemporâneo é cheio de conflitos e tensões e de contradições, desigualdades e problemas sociais. E todos esses problemas sociais e conflitos e tensões são os grandes temas da sociologia. A sociologia tenta explicar esses problemas e esse mundo em caos e em contradições, que significa desafios para a sociologia. Nós podemos mencionar, por exemplo, os problemas ambientais, os graves problemas ambientais que nós enfrentamos no mundo hoje, no século XXI, representam desafios teóricos e metodológicos para a sociologia, não somente para a sociologia, mas também para as outras ciências, como a economia, que não conseguem responder a essa problemática ambiental e os problemas de esgotamento dos recursos naturais. Então, a sociologia também ela se confronta com esse problema e se mobiliza e tenta responder e elaborar determinadas respostas a responder a essa problemática ambiental. O grande objeto da sociologia é a sociedade, ou seja, a sociedade é o principal tema, ou seja, o principal interesse de estudo da sociologia. E a sociedade não é apenas a soma, o somatório dos indivíduos. A sociedade se situa além do indivíduo, tem uma forma exterior ao indivíduo. Então, precisamente esse reconhecimento de que a sociedade se situa além do indivíduo é o que dá sentido à existência da sociologia. Algumas das grandes questões que a sociologia levanta hoje se referem ao que é o mundo hoje, né? Por que o mundo está estruturado da forma que está, por que o mundo está organizado dessa forma e quais são os mecanismos ou fatores e os elementos que permitem as mudanças da sociedade. Essas são algumas das questões que a sociologia se coloca, ou seja, qual é a natureza da sociedade e quais são as contradições e as tensões e as características desse mundo moderno. Existe uma diferença, claro, entre as sociedades modernas, ou seja, não existe uma única sociedade moderna, existe uma diferença muito grande entre as sociedades modernas, por exemplo, na Inglaterra, ou na Europa, né, nos Estados Unidos, e as sociedades da América Latina. Existem diferenças muito visíveis, né, e profundas entre a natureza da modernidade das sociedades como a sociedade brasileira. Mais adiante na disciplina nós iremos aprofundar sobre como a sociologia entende a sociedade brasileira. Existe uma
diferença muito grande entre o que é a sociologia como ciência e as ciências naturais. Evidentemente que os primeiros fundadores da sociologia tentaram ter como referência as ciências naturais para entender a sociedade. Ou seja, a sociologia, no início, ela utilizou como modelo as ciências naturais. Mas existe uma diferença muito grande, porque nas ciências naturais existe um distanciamento claro e explícito entre o pesquisador e o objeto. Ou seja, não existe uma identidade entre o sujeito que pesquisa e o objeto. Na biologia não existe uma identidade, por exemplo, entre o pesquisador e o rato que está sendo estudado. Na sociologia existe essa dificuldade e essa característica de que nós, os cientistas sociais, os sociólogos, os pesquisadores das ciências sociais, faz parte desse mundo que está sendo estudado, ou seja, o pesquisador também faz parte da sociedade. E essa é uma dificuldade porque o pesquisador precisa se distanciar do objeto para poder fazer uma análise científica. Então, esse é um dos problemas e uma das grandes discussões que nas ciências sociais, na sociologia, existe, né? de como os fenômenos sociais se tornam objeto, né? Diferenciado e distanciado do pesquisador, né? Então existe essa dificuldade de poder se distanciar daquele fenômeno que está sendo estudado quando o pesquisador faz parte desse fenômeno. Mas, por outro lado, apesar de que existe esse interesse e essa necessidade de estudar os fenômenos sociais de forma objetiva, também existe um elemento subjetivo do pesquisador, existe uma interferência nesse objeto que está sendo estudado, né? Desde o momento que o pesquisador escolhe um tema e um objeto, ou um problema científico, um problema social para ser estudado, existe já um elemento subjetivo de interesse do pesquisador. Ou seja, quando o pesquisador escolhe estudar movimentos sociais, existe um elemento de interesse subjetivo que leva o pesquisador a escolher esse tema. Ou seja, existe um interesse, um elemento subjetivo que está influenciando essas escolhas dos temas que os pesquisadores trabalham. Por outro lado, tem uma questão que deve ser salientada, é o fato de que esse conhecimento acumulado sobre a sociedade ao longo deste período, dessas décadas, desse tempo, desde o início da sociologia, é um conhecimento que é resultado de processos científicos, de métodos e de observação para estudar a sociedade. Então existe uma acumulação de conhecimento, um conhecimento que tem um caráter científico, e que esse conhecimento é resultado dessa combinação de métodos que os sociólogos utilizam para estudar determinados fenômenos, ou seja, aplicação de questionários, realização de entrevistas, estudo de caso, biografias, história de vida, são métodos científicos que os pesquisadores utilizam para poder produzir esse conhecimento. E esse conhecimento científico, porque é um conhecimento que é provisório e é limitado, e é um conhecimento que é datado. É um conhecimento científico precisamente porque tem esse caráter de provisório e que, portanto, merece ser criticado. Ou seja, precisamente esse é o caráter
do conhecimento científico, né? Um conhecimento provisório que é resultado da escolha dos pesquisadores. Estávamos falando de que esse conhecimento produzido pela sociologia, pelos sociólogos, é um conhecimento científico. E é um conhecimento científico precisamente porque é um conhecimento datado, ou seja, foi produzido em um determinado momento. E é resultado de determinadas escolhas e recortes temporais e espaciais dos pesquisadores. Portanto, esse conhecimento é limitado, ou seja, é provisório, é incompleto e merece ser criticado, que outros pesquisadores poderão criticar e ter como referência esse momento, esse conhecimento para avançar e para produzir novos conhecimentos. Então, o conhecimento dos sociólogos é resultado de métodos e de pesquisas e de análises. Mas eu queria salientar de que, além desses métodos, desse processo científico, também existe a imaginação sociológica. A imaginação sociológica é um instrumento fundamental de elaboração das ideias e de interpretações dos sociólogos. Ou seja, os conceitos e as ideias que nós encontramos, por exemplo, nos clássicos, o conceito de mais-valia, o conceito de mercadoria, ou o conceito de anomia de Durkheim, não são conceitos que resultaram de uma forma mecânica dos processos de pesquisa, pesquisas, né? Mas também esses conceitos mostram a imaginação sociológica como elemento fundamental. Então, esse é uma questão que é necessário ter presente. A imaginação sociológica é um elemento que permite a criatividade, né? Criar novos conceitos e novas interpretações acerca de determinados fenômenos sociais. Por outro lado, qualquer fenômeno, qualquer ato, qualquer elemento da sociedade pode ser resultado de uma análise sociológica. Qualquer fenômeno, mesmo que possa parecer cotidiano, que possa parecer sem importância, esse fenômeno pode ser objeto de uma análise sociológica. Por exemplo, quando duas pessoas tomam café, esse ato cotidiano e esse ato que aparentemente não tem importância, tem significados sociológicos. É um ato ritual, mas também é a própria escolha de onde se vai tomar café, o que tipo de café, também é uma escolha sociológica, uma escolha política. Além disso, né, se nós fazemos uma análise do que significa o café é uma droga, ou seja, pode ser utilizado, ou seja, provoca transformações, tem efeitos no organismo humano, mas porém não é condenado em algumas sociedades como outras drogas. Porém, esse fato pode ser objeto de uma análise sociológica. Ao mesmo tempo, nós podemos entender de como o café é resultado de relações sociais entre as nações. Nós podemos fazer uma análise histórica da produção do café dos países da América Latina, por exemplo, né? E como essas escolhas e essas decisões de nós, desse ato de tomar café, isso pode provocar, ou isso provoca, né, aumento da produção, né, de café nessas sociedades.
Por outro lado, o caráter complexo da sociedade, dos fenômenos sociais, isso leva a criar e reconhecer a diversidade de correntes e de pensamento sociológico. Um estudante de sociologia pode se surpreender e ficar preocupado pela existência dessa diversidade de teorias que existem sobre a sociedade. Existe uma diversidade muito grande de interpretações e de correntes teóricas que analisam a sociedade. Da mesma forma, existe um processo de especialização da sociologia. Nós falamos na aula anterior da divisão social do trabalho, que se inicia com o processo da Revolução Industrial. Então, essa ideia da divisão e da especialização também existem nas ciências sociais, na sociologia, quando existem esses campos específicos para entender determinados fenômenos. A sociologia, ela estuda as pessoas, os indivíduos e as sociedades. Porém, não considera que as sociedades sejam apenas a soma dos indivíduos. É algo além. E a sociologia busca explicar os fenômenos que evidentemente são representados e as ações também realizadas pelos indivíduos, busca explicar essas ações e esses fenômenos a partir da sociedade, ou seja, além do indivíduo. Por exemplo, os problemas como o desemprego, o divórcio, inclusive o suicídio, que podem ser considerados problemas individuais, e realmente são problemas individuais. Por exemplo, o desemprego, quando uma pessoa, um trabalhador, fica desempregado, tem efeitos individuais muito graves, né, que provocam depressão no indivíduo, etc, etc. Né? Da mesma forma, o suicídio, né? Existem motivações individuais, né, que levam a pessoa ao suicídio, né? E da mesma forma, o divórcio. Existem esses problemas que evidentemente afetam o indivíduo, mas que a sociologia busca explicar esses problemas a partir da sociedade, a partir das estruturas sociais, das normas e das leis que normam e que regem, que organizam a sociedade. Ou seja, não é apenas a existência do indivíduo, o problema do indivíduo que leva a cometer suicídio, etc. Né? Então, a sociologia busca na sociedade, né? Por exemplo, o Durkheim, que é um clássico da sociologia, ele trata o suicídio. Ele tem uma pesquisa fundamental que é o suicídio. Então, ele trata o suicídio não a partir dos elementos individuais, mas a partir do grau de integração e de coesão de uma sociedade. Ou seja, a sociedade que tem uma maior coesão social, existe uma maior integração das famílias, né, dos grupos sociais, tem menos taxa, ou seja, a taxa de suicídio é menor, ou seja, tem menos incidência no suicídio, né? Então, os sociólogos buscam ir além do indivíduo. Ou seja, a explicação do fenômeno da sociedade não está no comportamento individual, mas principalmente na sociedade. Ou seja, a sociedade ou seja, o que está acontecendo na sociedade, né, e que explica o comportamento do indivíduo. Ou seja, por isso que Durkheim e os outros clássicos da sociologia, ele busca a explicação na sociedade, né?
Mas isso não significa que o indivíduo não seja de interesse da sociologia. Evidentemente que os indivíduos eles estão influenciando com suas ações a sociedade, né? Mas que a sociedade é um ente, ou seja, é um organismo, né? Que determina, está determinando as ações dos indivíduos, ou seja, as ações dos indivíduos estão determinadas pela estrutura social, né? Pelas normas, pelas leis, pelo funcionamento da sociedade, ou seja, precisamente por isso que a sociologia tem como objeto fundamental a sociedade, né? Não só o indivíduo. Evidentemente que existem outros digamos, sociólogos, né? Dentro da sociologia existem correntes, né, que estão mais preocupadas por entender como essas interações entre os indivíduos provocam modificações e mudanças na sociedade. Então existe essa questão importante. Então, salientar de que a sociologia se diferencia, essa é uma característica fundamental da sociologia, explicar os fenômenos a partir da sociedade, não a partir dos problemas individuais. Por isso que existe essa distinção, né, da sociologia em relação a outras ciências, como a psicologia. Por exemplo, a psicologia ela procura explicar fenômenos como o suicídio a partir das angústias e dos problemas existenciais dos indivíduos. Então existe uma diferença muito grande que marca a fronteira das disciplinas. Então Durkheim vai procurar na desintegração da sociedade ou na coesão social a aparição desse fenômeno do suicídio, né?